Vamos dar continuidade à exploração então da framework do Bootstrap, desta feita para falarmos sobre alertas e descartáveis ou dismissables. E eu vou explicar aqui muito facilmente como utilizar estas funcionalidades do Bootstrap, que são extremamente interessantes, principalmente a parte dos descartáveis. Vamos então falar neste vídeo sobre os alertas. E aqui poderá surgir uma certa confusão, no sentido de compararmos os alertas com algo que nós já vimos num dos vídeos iniciais desta série do Bootstrap. O que são basicamente os alertas? E mais uma vez, obviamente, estamos aqui a guiar-nos pelo site do Bootstrap. Os alertas são informação contextualizada. O que isto significa? Significa que a informação pode ser formatada para ser apresentada aos nossos visitantes das páginas de internet de uma forma colorida. Okay? Consoante, obviamente, as classes que nós definimos para os nossos elementos. E nós temos aqui este aspecto e vocês poderão dizer-me assim, bom, mas eu já vi isto em algum lugar, isto é, já vimos aqui esta circunstância estudada num vídeo anterior. Sim e não, ok? E eu vou mostrar qual é a confusão que aqui se pode gerar. Nós neste momento estamos no site do Bootstrap na parte que diz respeito aos components, aos componentes. Se eu agora duplicar aqui esta página, e formos aqui ao topo, eu deixei ficar aqui aberta a parte dos alertas, e formos aqui ao topo, okay? Vou puxar até ao topo, e vamos voltar à secção do CSS. Aqui na secção do CSS, que foi a parte que nos ocupou a fase inicial destes vídeos, nós temos aqui as classes de ajuda. E nas classes de ajuda, nós fomos aqui encontrar também algo muito semelhante, ok? Repara, bastou nós colocarmos aqui um parágrafo e atribuir-lhe a classe background ou BG primary para automaticamente ficarmos com esta formatação que aqui está apresentada. E depois o BG, que significa background success, fica com o fundo verde. Ora, se nós compararmos aqui estes dois espaços, bom, de facto não há uma grande diferença. Bom, vamos então verificar qual é a diferença que depois nós vamos aqui aplicar a estes alerts. Como podem observar aqui, neste caso concreto, nós utilizamos a classe background primary e podemos fazer aqui os dois exemplos inclusive. Vamos aqui colocar dois divs. Vamos primeiro colocar aqui Não vamos colocar dois divs, vamos colocar aqui um parágrafo e um div, basicamente. Eu vou colocar aqui o div class container para embebermos isto dentro de um container do Bootstrap, ok? Agora vamos colocar aqui um alerta, ok? Mas neste caso um alerta feito com a parte do BG ou do background, ok? Então nós vamos ter aqui, por exemplo, um parágrafo. E eu vou escrever agora o parágrafo sem ainda colocar a classe e vou colocar aqui qualquer coisa muito semelhante a algo que nós habitualmente vimos atualmente nas páginas de internet quando entramos pela primeira vez. Esta página de internet tem política de cookies. Quem não sabe o que são os cookies, são pequenos ficheiros de texto que são guardados por algumas páginas de internet para que nos possam facilitar a navegação, no sentido em que ficam guardadas informações sobre as nossas visitas. Ok? Eu não vou aprofundar muito esta parte nestes vídeos porque não faz parte desta sessão. Bom, se nós colocarmos aqui BG Success, ou neste caso vamos até utilizar um warning, ok? Vamos aqui verificar que existe um background warning e eu estou a ver na parte do CSS. O que nós vamos colocar aqui então é classe é igual a bg-warning. E se nós colocarmos esta informação desta forma, quando formos refrescar aqui o nosso template, vamos ver aqui esta apresentação. Esta página de internet tem política de cookies. Como podem observar, nós temos aqui assim uma formatação que é relativamente pobre em termos visuais. Ok, muito bem. Vamos ver o que é que acontece aqui se nós colocarmos esta formatação, por exemplo, num div. Okay? Vamos então aqui tirar o classe, eu vou copiar para não estar a gastarmos muito tempo, vou copiar, vou apagar aqui, vamos colocar aqui um div e vamos atribuir a classe aqui ao div, ok? E agora o parágrafo está dentro do div e vamos ver o que é que acontece aqui na nossa formatação. Como podem observar, não houve nenhuma alteração substancial. Ora, aqui entra então a parte do
neste caso, dos alertas, ok? Eu já não estou na parte aqui das classes, ok? O fundo contextual estava aqui, ok? Tudo certo. Mas eu agora vou colocar aqui, vou terminar aqui este separador. Vamos aqui às classes dos alertas. E neste caso os alertas funcionam desta forma, é muito simples. Nós temos que colocar apenas a classe alert, de alerta, e depois definir obrigatoriamente uma subclasse. Isto é, uma classe que vai determinar qual é o aspecto visual que isto vai ter. Eu chamo a atenção que não existe apenas a classe alert, ok? E aqui é referido esse aspecto. No default class, ok? O alerta não tem uma classe por defeito, isto é, não basta definir alerta e já está, já vamos ter aqui uma formatação. Não, temos que definir o alerta e depois atribuir-lhe claramente ou objetivamente uma destas 4 opções. Pode ser o Success, que é o verde, o Info, que faz este azul, o Warning e o Danger. E, como podem observar, a formatação não só recai sobre a parte do fundo, como também sobre a cor do texto, ok? Ora, então neste caso, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui um outro que é o Alert, e vamos colocar então um div class igual a alert e depois alert success. Tudo o que estiver dentro desta classe vai ser formatado, todo o texto obviamente vai ser formatado de acordo com estas instruções da classe que nós colocamos ali. Se eu agora colocar aqui um P, este site tem políticas de cookies. E depois já vão perceber no final do vídeo porque é que eu estou a colocar aqui este tipo de texto. Vamos verificar agora o que é que acontece no nosso template. Ok? Reparem então a diferença. Neste caso, obviamente, que eu utilizei aqui um background diferente. Vamos aqui alterá-lo para podermos comparar. Vamos colocar aqui Success. E vamos aqui então refrescar e, como podem observar, há uma diferença substancial. No que diz respeito quer ao pathing, que é a propriedade que define o espaçamento interior deste elemento, mas também relativamente às cores. Reparem que aqui esta cor é um verde. E isto é uma formatação do alerta. Bom, o que acontece agora então é o seguinte, escusado será dizer que se nós colocarmos aqui alertas com diferentes backgrounds, nós vamos ter aqui, por exemplo, o Danger. E se nós agora refrescarmos aqui o nosso template, vamos ter aqui então o Danger. Nós podemos colocar hiperligações dentro destes espaços e elas podem também ser formatadas consoante o tipo de background. Ora, vamos verificar aqui o que é que acontece neste caso. Ok, eu vou aqui mostrar. Aqui fala-se então de uns links e já vamos voltar aqui aos dismissibles, que é a parte interessante. Links nos alertas. Bom, é muito importante que nós definamos eu não sei se a palavra existe, que seja definido. Ok, assim está correto. A palavra alert link dentro deste espaço. E porquê? Vamos fazer aqui um teste muito rápido. Se eu colocar aqui uma hiperligação a href é igual, e agora vamos chamar aqui para o website, não tem qualquer espécie de problema, é se eu colocar aqui mais informações. O que vai acontecer aqui neste caso é que, como eu não atribuí a classe alertLink, esta hiperligação vai ser formatada como uma hiperligação de base. Ok? Então eu vou guardar, vou aqui eliminar este. Ok? E já vamos perceber o que é que eu vou fazer depois a seguir. Já no fecho do vídeo. Ora bem, vamos então agora verificar o que é que acontece. A hiperligação não tem a classe alertLink. Ora, se eu agora refrescar, reparem o que aconteceu aqui. O texto foi formatado a vermelho, o fundo a vermelho, mas aqui a minha hiperligação está cá, mas com este fundo azul. Ora, se eu colocar aqui a classe alertLink, class igual a alertLink, o que o Bootstrap vai fazer, ok, alertLink, o Bootstrap vai reconhecer que este elemento vai ter que ser formatado de uma forma distinta. E vai ser formatado contextualmente com esta classe que aqui está. Que quer dizer que, se for um alert danger, o alert link vai ser formatado com tons de vermelho. Então, vamos aqui voltar e reparem então o que é que acontece, como aqui este espaço aqui ficou. Bom, chegados a este ponto, e eu penso que é muito fácil percebermos
como é que nós podemos chegar aqui? É só utilizar estas classes, e como podem reparar aqui, o Alert Success, Alert Info, não tem que obrigatoriamente influenciar aqui o Alert Link. O Alert Link é sempre igual, independentemente do Alert ou da classe Alert que nós colocarmos, e, portanto, temos isto a funcionar, mas agora o que nos interessa aqui é esta parte do Dismissible, aquilo que eu chamei no título deste vídeo como os descartáveis, ok? E porquê é que eu tenho estado a escrever esta frase? Este site tem a política de cookies, ok? Porque muitas vezes, quando entramos pela primeira vez numa webpage, vai aparecer uma informação destas no topo, a dizer, ok, tem aqui políticas de cookies, pode clicar aqui para mais informações, e normalmente tem aqui no cantinho um botãozinho para nós podermos fechar. E quando clicamos neste pequeno botão, fecha este espaço e ficamos com um website normal. Ora, vamos ver que o Bootstrap nos faz isso na hora, ok? Então, como é que isto acontece? Bom, nós temos aqui a classe Dismissible. E se nós colocarmos Alert Dismissible, okay, eu vou copiar para não me enganar no nome, o que vai acontecer é o seguinte, reparem, eu vou eliminar esta aqui do background para limpar todo o espaço e vou colocar aqui um parágrafo a dizer conteúdo do site. Da página, ok. Portanto, este será o conteúdo da página, que é aquilo que vem a seguir à página, certo? Portanto, se eu agora aqui refrescar, temos aqui a nossa mensagem que apareceu, atenção, este site guardou cookies, e depois temos aqui o conteúdo, toda a página, as imagens, tudo o resto. Vamos então verificar como é que nós fazemos para colocar aqui o botãozinho. Bom, neste caso é muito simples, só temos que colocar aqui, também, à frente, a classe Alert Dismissible. E o que vai acontecer é isto, reparem, eu vou aqui gravar. Vamos regressar aqui ao template e vamos refrescar. Ok, viram que não aconteceu rigorosamente nada? Bom, vamos ver o que é que aconteceu então. Vamos aqui regressar, vamos aqui ao nosso template e ele diz aqui, ok, o que é que aconteceu aqui? Temos aqui o Alert Warning e temos aqui o Alert Dismissible. No entanto, como podem observar, existe aqui a necessidade de nós termos que inserir aqui um botão, ok? E se nós inserirmos aqui este botão, nós vamos ter aqui esta funcionalidade que aqui está. Vamos então copiar este botão, tem ali o Role Alert, nós não vamos usar aquele role, não será necessário, mas vamos colocar aqui o botão logo no topo, ok? E este botão tem a classe Close, tem o Data Dismiss Alert, Area Label Close, etc. Tudo isto para dizer o seguinte, não é necessário estarmos aqui a perceber o que é que está aqui escrito. Muito sinceramente não é. Reparem o que é que vai acontecer neste caso concreto. Eu guardei, temos aqui, continuamos a ter aqui o texto, este site tem políticas de cookies, vamos refrescar aqui e reparem o que aconteceu então, apareceu aquele pequeno botão lá no fundo. Aqui no site do Bootstrap, ele diz que para que isto funcione, requer o plugin JavaScript para os alertas. Ora, no nosso caso concreto, nós temos aqui dentro do JavaScript já o JavaScript do Bootstrap e já contém esta funcionalidade, ok? Portanto, não temos que adicionar rigorosamente mais nada. Então, reparem o que é que vai acontecer quando eu refresco a minha página e agora clico ali, a mensagem desaparece, ok? E este é o comportamento que habitualmente vimos quando entramos em páginas que têm esta informação dos cookies.